Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e na aula de hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos lá conhecer? Olha só, vamos aqui começar com uma introdução desse assunto. Pense e responda. Vamos considerar que as figuras representadas a seguir têm perímetros iguais. Professor, o que é perímetro? Olha, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, nessa figura, se eu estou falando perímetro, eu tenho que é x mais 8, aqui é x, porque é o mesmo lado, e aqui também é 8. Então, é x mais 8 mais x mais 8. E na outra figura nós temos, é y, y. Então, y mais y mais y mais y. Nós temos 4y aí para o perímetro dessa outra figura em amarelo, beleza? Entendido aí esse perímetro. E olha só, tem uma pergunta. Qual é a equação do primeiro grau com duas incógnitas que representa, esse fato? Bom, nós podemos fazer isso que eu estava falando anteriormente. Olha só, se eles têm o mesmo perímetro, eu posso dizer que x mais 8, aqui é x também, mais x, e logicamente aqui também é 8, já que a gente tem um retângulo aí. Esse é o perímetro dessa figura aí, certo? Em rosa. E vamos fazer a mesma coisa com a outra. Se eles são iguais o perímetro, então aqui no quadrado eu tenho y mais y mais y mais y. Eu vou dar uma sintetizada nessas equações aqui, nessa equação. Então, x mais x é 2x. 8 mais 8 é 16. Tem que ser igual. Y mais y é 2y, mais y é 3y, mais y, 4y. Então, a equação do primeiro grau com duas incógnitas que representa esse fato é essa equação. 2x mais 16 igual a 4y, tá bom? Então, essa equação representa esse fato. E esse aqui é um exemplo de uma equação do primeiro grau que envolve duas incógnitas, Aqui a gente tem a incógnita x e a incógnita y. Olha só. Então, vamos considerar que as figuras representadas a seguir têm perímetros iguais. A nossa ideia inicial. Se você atribuir para a incógnita x o valor 6 e para a incógnita y o valor 7, esses dois valores verificam a equação que você escreveu. Olha só, vamos voltar aqui para a gente pegar a nossa equação de resposta. Na nossa resposta, 2x mais 16 igual a y. Então, vou colocar aqui 2x mais 16, 2x mais 16 igual a y. E aí vamos verificar se isso é verdade. X, se para x for 6 e para y for 7, vamos ver se vai verificar essa igualdade. Lembrando que aqui é 4y. Então, se x for 6, nós vamos ter 2 vezes 6 mais 16, que tem que ser igual a 4 vezes o valor para y, 7. 4 vezes 7. 2 vezes 6, 12. 12 mais 16 tem que ser igual a 4 vezes 7, 28. Temos aqui 12 mais 16, 28. Portanto, temos aqui que ficou verdadeira igualdade. Então, nós podemos dizer que esses dois valores, eles verificam sim a equação que a gente escreveu, tá bom? E aqui vamos pensar mais um pouco. Olha só este problema. Em um estacionamento, há X carros e Y motos. Não falou a quantidade de carros e de motos, Ele só deixou subentendido que tem uma quantidade de carros e de motos. Totalizando 60 rodas, Se a gente for contar as rodas, digamos assim, os pneus, dá um total de 60. Qual é a equação nas incógnitas x e y que representa esse fato? Olha, um carro, ele tem 4 rodas.
Claro que a gente não está considerando aqui o step, né? Então, o carro ele tem 4 rodas. Deixa eu escrever melhor isso aqui. E a moto, ela tem somente 2 rodas. Então, eu posso pensar assim, se no total é 60 rodas, se eu pegar todas as rodas do carro, então é 4 vezes a quantidade de carros, né? Já que se for 2 carros é 8 rodas, então 4 vezes 2. Se for 3, vai ser 4 vezes 3, 12. Fazer esse mesmo pensamento com as motos. Então, se eu somar com a quantidade de roda das motos, 2 vezes a quantidade de motos tem que ser igual a 60. Então, a equação nas incógnitas x e y que representa esse fato é 4x mais 2y igual a 60, pessoal. Tá vendo? Então, a gente acabou de representar essa situação por uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas. E aqui ele fala o quê? É o nosso mesmo exemplo, só que agora ele pede o seguinte, ó, considerando 12 carros, 6 motos. Esses valores, 12 e 6, verificam a equação que você escreveu? Olha só, esses valores 12 e 6, logicamente, vamos voltar aqui para pegar a nossa equação. 4x mais 2y igual a 60. Então, 4x mais 2y igual a 60. Você lembra do nosso primeiro exemplo, que tinha um retângulo rosa e o quadrado amarelo? E aí, depois que ele pediu que a gente montasse a equação sobre os perímetros, ele deu uns valores para a gente substituir. E a gente viu que aqueles valores para x e para y, eles eram, digamos assim, validavam aquela equação. Ele está dando aqui também 2 valores para a gente fazer a mesma coisa. E eu adianto para vocês que esses 2 valores, quando eles validam essa equação, fazem os valores aqui ficarem iguais, eles são chamados de solução da equação, beleza? Então aqui ele está introduzindo para a gente essa ideia, só que numa maneira, digamos assim, uma abordagem mais com exemplos. Então, considerando 12 carros e 6 motos, então seria o que? X igual a 12 e y igual a 6. Os valores 12 e 6 verificam a equação que você escreveu. Verificar a equação é ver se esses valores tornam essa igualdade verdadeira. Então vamos substituir 4 vezes 12 mais 2 vezes 6. Isso tem que dar igual a 60. 4 vezes 12, 48. 2 vezes 6, 12. 48 mais 12, 60. Então, 60 igual a 60, sim. Esses valores, eles verificam na nossa equação. Viu só que tranquilo? Então, ó, vamos chegar a uma definição do que seria essa equação do primeiro grau com 2 incógnitas. A nossa definição, ela fala o seguinte: toda equação que pode ser reduzida a uma equação equivalente à forma ax mais by igual a c, com a e b e c pertencendo ao conjunto dos números reais, a diferente de zero, b diferente de zero, é denominada equação do primeiro grau com 2 incógnitas. São equações do primeiro grau com 2 incógnitas. Olha aí, 3 exemplos para a gente. Então, ó, essas equações elas estão escritas nessa forma aqui. Ó. O a seria um número que acompanha x, nesse caso aqui é 1, quando não mostra é 1. E o y seria um número que acompanha b, quando não mostra é 1. E o c seria quem está sozinho, que no caso o 10. Pessoal, nem sempre vai ser usado x e y, tá bom? Então, aqui é os exemplos, digamos assim, mais usuais, né? É muito comum a gente usar o x e o y. Mas pode ser qualquer letra. O importante é que você entenda que eles podem chegar nessa equação equivalente, igual ao exemplo anterior das motos e dos carros, e obedecendo esse seguinte aí, que sempre é um número acompanhado com x e um número acompanhado de y, certo? Ou qualquer outra letra, né? Pode ser A, B, mas tem que ter esses números e um outro número isolado, sozinho, né? Isso aí que vai ser uma definição dessa equação do primeiro grau. E lembrando que esses números que acompanham essas letras, no caso aqui x e y, eles têm que ser diferentes de zero. Logicamente, porque se eu tenho 0 vezes x,
vai ser igual a zero, eu estou eliminando aqui uma das incógnitas. E aí, se é duas incógnitas, nós temos que ter aí duas incógnitas, beleza? Dependendo do conjunto universo, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y, por exemplo, pode ter infinitas soluções. Cada uma delas indicada por um par ordenado de números. O primeiro número representa o valor da incógnita x, o segundo representa sempre o valor da incógnita y. Essa ordem precisa ser respeitada. Daí o nome par ordenado, indica-se por x e y. Olha só, analise as seguintes situações. O par ordenado 2 e 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? Vamos substituir e verificar se isso é verdadeiro. Então, ó, obedecendo a ordem, sempre x primeiro, y depois. Então, 3 vezes 2 mais 2 vezes 5. Isso tem que dar igual a 16, para que seja solução, ou que torne a equação validada, né, como a gente estava fazendo nos exemplos anteriores, antes de inserir essas definições aqui mais matemáticas. 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 5 é 10. 6 mais 10 igual a 16, 16 igual a 16, portanto, é verdade que esse par ordenado é solução dessa equação, beleza? Então, se substituir os pares, deu correto, é a solução. E olha só, lembra que eu falei que não necessariamente precisa ser x e y? Poderia ser, por exemplo, ó, deixa eu reescrever essa mesma equação com incógnitas diferentes. 3a mais 2b igual a 16. Você está vendo que é a mesma coisa, só mudou as incógnitas. E 2 e 5 ainda vai continuar sendo solução, só que agora a gente está trabalhando, digamos assim, com A e B, né? Se você substituir, você vai ter a mesma solução, né? Poderia ser uma outra letra aqui, né? Por exemplo, J. E aí, também 2 e 5 ia continuar sendo solução, tá? Só para a gente entender melhor. É claro que os mais usuais aqui são x e y, né? Porque também remete à ideia de plano cartesiano, né? Que a gente usa aí as coordenadas x e y, certinho? Então, olha só, para finalizar nossa aula, vamos fazer mais essa situação. O par ordenado 5 e 2 é solução da equação? Então, vamos substituir, respeitando a ordem x e y. 3x, 3 vezes 5, mais 2y, 2 vezes 2. Tem que ser igual a 16. 3 vezes 5 é 15, mais 2 vezes 2 é 4. Olha o que vai acontecer. 15 mais 4, 19. E 19 é diferente de 16. Portanto, nós podemos dizer que não é solução, tá? Então, nesse caso é falsa, né? Não é solução da equação, beleza? A nossa aula vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até uma próxima aula. Tchau, tchau!